Fala galera, bem-vindos a mais uma aula da série Houdini Node a Node. Eu sou Thiago Laranjeira e hoje nós vamos falar sobre os nodes de Line e Bend, beleza? Eu disse na última aula que a gente poderia também falar sobre o Curve, mas eu acho que eu vou deixar ele para falar junto com o Sweep, tá? Daqui a algumas aulas. Então, para a gente começar, eu vou precisar adicionar um node de geometria aqui. E o motivo disso é que quando você adiciona aqui, por exemplo, um box, ele aparece aqui e você adiciona ele, ele já vem com o node de geometria embutido. Na verdade, o box vem embutido no node de geometria, assim como a esfera, tá? Então, se eu botar aqui esfera também, ele vai criar o node de geometria. E dentro desse container a gente vai ver a esfera de fato. Mas para o line, se eu digitar aqui line, ele não vai aparecer, tá? Então eu só consigo ver ele dentro do node de geometria. Eu venho aqui, clico line e pronto, ele aparece. As configurações do line aqui são padrões, tá? Você vai ver aqui que a gente tem como mudar o comprimento da linha, tá? Eu vou deixar como 1 mesmo, que é o padrão. A quantidade de pontos eu vou aumentar aqui para 10. Se vocês não estiverem vendo pontos, você tem que ativar aqui a visualização de pontos, tá? A direção, aqui ele está 1, então ele está do ponto 0 subindo no eixo Y. Se eu botasse, por exemplo, aqui menos 1, ele ia fazer o contrário. Do ponto 0 descendo Y, tá? Então eu quero 1. E a origem, que é para você poder mudar essa linha aqui de ponto de onde ela começa, né? Então se você alterar esses valorizinhos aqui, você vai ver que você vai começando esse node em outro ponto da grid, tá? Então deixar aqui 0 mesmo, que é o padrão, só para a gente facilitar. Então qual vai ser o objetivo dessa aula? Usar uma linha e entortar essa linha com o node de Bend, tá? Então eu vou usar aqui um node Bend, que é para fazer essa curva, né? Vou conectar ele aqui e vou visualizar o node. Não vai acontecer nada porque a gente não setou nenhuma propriedade ainda, tá? A primeira coisa que a gente vai precisar setar é a direção da captura. Então você vê aqui que o X está 0, o Y está 0 e o Z está 1. Eu não quero o Z em 1, eu quero o Y em 1, porque eu vou fazer a deformação no Y, tá? E o vetor de controle também já está aqui em Y, tá certo também. Então esses dois valores eu vou deixar iguais, tá? Em Y. Então se eu aumentar aqui o Bend, você vê que ele já vai curvar a minha linha, tá? Então ele curvou aqui 90 graus, se eu botar em menos 90 graus, ele vai curvar em menos 90 graus, tá beleza? Então a gente consegue inclusive usar isso aqui para animar algumas coisas. Só que qual é a grande sacada aqui do Bend? A grande sacada aqui do Bend é o seguinte, você tem como controlar outras funções nele. Por exemplo, se eu botar aqui o ângulo de 90, deixa eu botar na verdade menos 90, eu consigo fazer o seguinte, ó, eu consigo dizer que o ponto de captura dele começa num lugar mais alto. Então se eu começar a aumentar aqui esse Y, você vê que ele só começa a entortar num ponto mais alto, tá vendo? Como eu botei aqui 0.5, ele começou a dobrar aqui a partir do quinto ponto, tá? Do ponto número 5. Então isso pode dar um controle a mais aqui na nossa curvatura. A gente pode também, inclusive, botar aqui em mais de uma direção. Se eu botar para as 3 direções, você vai ver que ele vai curvar na diagonal, né? Para o cantinho ali. Enfim, a distância de captura, né? A gente pode também aumentar ou diminuir para exagerar esse efeito. Só que você vê que chega uma hora que ele quebra, né? Ele começa a achatar ali. Só que você pode talvez corrigir isso aqui com a altura da captura. Se você mudar isso aqui, você consegue um formato mais orgânico. Inclusive você pode depois usar aqui o resample, deixa eu ver aqui, para a gente poder mudar o comprimento dessa linha. Ó. Se eu aumentar aqui esse resample para número máximo de segmentos para, por exemplo, 50 segmentos, depois a gente pode mudar isso aqui de Straight Edges para Subdivision Curves. E aí você vai ter uma curva, deixa eu desabilitar os pontos, bem suave aqui, tá vendo? Então são formas daqui da gente trabalhar com o Bend. Mas ele não só funciona em linha, tá? Então deixa eu deletar tudo isso aqui e usar agora um box. Só para mostrar para vocês as outras funções do Bend. Então aqui com o Bend no box, o que é que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente pode fazer... a depender do ângulo, ele está aqui como o Z, tá vendo? Ele está no eixo Z aqui. Se eu aumentar o bend dele, o que é que vai acontecer? Ó? Ele vai dobrar nessa direção, tá? Porque é a direção aqui do eixo Z, ok? Só que eu não quero no Z. Deixa eu botar 0, vou botar aqui no Y, e ele vai dobrar aqui no Y, tá?
Deixa eu botar o box aqui em cima da grid só para não ter problema. Eu vou copiar o parâmetro e vou dizer que o centro dele é esse canal dividido por 2, para ele subir metade na grid aqui. Esse box talvez eu precise aumentar a resolução dele aqui. Vou aumentar para uma mais 555. E aí a gente está vendo aqui, ó. Tá muito exagerado esse bend, está em 90, mas se eu diminuir a gente vê aqui, ó, que ele está fazendo esse achatamento aqui em um eixo, tá? Eu poderia escolher qualquer eixo, tá? A captura está na direção Y e também está rodando no Y. Mas se eu mudar aqui para o X, você vai ver o seguinte, ó. Ele está rodando agora aqui pro lado do X, ó. Se eu botar em Z, ele vai rodar para frente e para trás, ó, tá vendo? Porque o eixo Z, ele está aqui, ó, para frente e para trás. Então ele está indo aqui para frente e para trás. E no Y ele vai manter o mesmo que ele está mostrando aqui no X, porque ele está alinhado com o vetor, então tanto faz nesse caso. Mas a gente tem também o seguinte aqui, ó, deixa eu ver aqui, essa função é nova, eu não conhecia, acho que está no Houdini 18, deixa eu ver o que ela faz. Ângulo em degraus para rodar o vetor em torno do ponto de captura, tá? Não senti muita diferença, deixa eu aumentar aqui e mexer para ver da qual é. Ah, ele dá esse balanço, ó, gente. Tipo uma rodadinha. Pô, isso aqui pode ser muito útil para animação também. Legal essa função. Deixa eu zerar. Deixa eu botar um ângulo aqui de 30. Pronto. O que é que eu vou mostrar para vocês agora? A gente também tem a função de taper, beleza? O que é o taper? O taper é diminuir aqui o espaço de cima, né? Deixar ele mais apertadinho. Então se eu habilitar aqui o taper e aumentar ele aqui, você vai ver, ou aumentar não, diminuir, você vai ver que ele encolhe a parte de cima, tá vendo? Ou o squish, que ele também, ele dá uma afunilada no meio da peça, né? Ou uma abaloada. 0, 0, 0 não, desculpa. 1, que é o termo, o ponto neutro. Tem aqui o modo smooth também, deixa eu ver no smooth se ele é mais suave nessa mudança. Squish, pivot, o ponto de onde ele começa a fazer o squish, legal também. Isso aqui pode ser útil para fazer aqueles efeitos de tipo minhoca, assim, blue, engolindo as coisas, sabe? Não sei. Ok, taper, desativar. O twist, twist é legal, que ele vai torcer a peça, né? Então também a gente já conhece o twist aqui, bem simples. O length scale, ele vai esticar um pouco mais essa deformação ou encolher, tá vendo? Para você ter um pouco mais de controle também. E você pode preservar o volume. Se você preservar o volume, ele vai tentar manter a área o volume interno dele sempre o mesmo, tá? Então, à medida que ele cresce, ele afunila essa partezinha daqui, tá vendo? Para manter a mesma quantidade de volume dentro da peça, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma outra função aqui. Atributos. A gente não vai usar atributos agora, que são coisas mais complexas. Pronto, eu acho que aqui já dá pra gente entender mais ou menos o conceito do bend. Tem muita coisa aí pra explorar. Vocês podem usar isso em qualquer geometria, viu, gente? Se você quiser usar, por exemplo, uma esfera. Deixa eu ver como é que ele se comportaria aqui numa esfera. Pelo menos um twistzinho pra gente ver. Aqui na esfera também a gente tem uns efeitos legais, ó. Aqui ele deforma ali um pouco a malha, fica meio estranho. Mas nada que a gente não possa resolver, por exemplo, com o taper. Se a gente for diminuindo aqui. Se a gente aumentar, deixa eu ver o squish pivot, para balancear ali um pouquinho. Se eu aumentar aqui o length scale também, ele já sobe. Aí você vê que ele vai gerando umas formas, né, bem diferenciadas. A própria esfera, eu posso botar ela um pouco mais alta para gerar esse outro efeito ali. De repente até sem o sobre 2. Ela começando já do 1 mesmo. Aí você vê que ela forma um, sei lá, isso poderia ser uma unha de um bicho, um dedo, algo assim. Ou mentes pervertidas também podem pensar em outra besteira aí. Mas enfim, já falei aqui do bend, já falei do line.
acho que daí já dá para explorar bastante coisa. Eu espero que vocês estejam gostando aí, aprendendo. Se inscrevam lá no canal, marca o sininho e entra no grupo do WhatsApp. A gente já está com quase 100 membros lá, ou talvez um pouco mais. E amanhã a gente vai falar sobre o Curve, que eu ia falar nessa aula. Aí vou falar sobre o Curve, o Sweep e o Polyfill, beleza? Então vejo vocês amanhã na aula 14. Até mais. Valeu, galera!